crianças, e aí, tudo bem? Chegamos na nossa quinta-feira. Como é que foi a live de ontem? Gostaram? Legal, né? Live é sempre legal. Vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre pontuação. Pontuação é um assunto bem chato, bem chatinho mesmo. Às vezes a gente demora um pouco para pegar o jeito para trabalhar com a pontuação, mas é necessário, tá? Por quê? Porque a pontuação é aquilo que dá sentido para o nosso texto. Quando a gente está conversando, falando um com o outro, a gente usa gestos, a gente usa as expressões do nosso rosto para dar sentido, entonação para aquilo que a gente fala. Por exemplo, quando eu chego para vocês e falo, bom dia, olá crianças, boa tarde, tudo bem? Vocês entendem que eu estou falando empolgada, feliz, né? Agora, se vocês leem a frase, bom dia, como é que vocês vão saber se a pessoa está feliz, se a pessoa está triste, se a pessoa está zangada? É através do ponto. Então, quando eu coloco ali, bom dia, com um ponto de exclamação no final, fica diferente do que eu escrevi só bom dia, com um ponto final. Sabe quando você entra no elevador, tem alguém que você não conhece, você fala bom dia. Agora, quando eu encontro vocês aí do outro lado da telinha, aí eu falo bom dia. Ó o sorrisão. Entenderam? É para isso que serve a pontuação. Ela dá a entonação, ela demonstra os sentimentos que a gente demonstraria se estivesse falando. Mas como a gente está escrevendo, a gente não tem como colocar isso no papel. Quer dizer, até tem, né? Tipo, quando vocês estão escrevendo no celular, vocês não usam os emojis? Emoji, carinha feliz, carinha triste, bravo. Então, os emojis, eles são, a função deles é a mesma função da pontuação. Só que quando vocês estão escrevendo um texto formal, uma redação de escola, ou quando vocês estão fazendo uma produção de texto para uma entrevista de trabalho, ou prestando um concurso, ou escrevendo uma carta, um documento, a gente não pode usar emoji, né? Então o que a gente faz? Vamos usar a pontuação, certo? Então vamos lá. Primeiro ponto é o ponto final. Ele serve para ser utilizado no final de uma frase. Uma frase comum, uma frase normal. Então, vamos lá. O Pedro gosta de você. É uma afirmação, um ponto final. Certo? Então, no final de frases simples, usa-se o ponto final. Ele é usado também quando a gente vai abreviar palavras. Em vez de eu escrever assim, Vossa Excelência, eu posso escrever assim, Vossa Excelência, abreviado. Então, tem um ponto final aqui, no final da abreviação. Ok? Ponto final, simples. Os dois pontos. Os dois pontos, ele é utilizado o seguinte. Ele avisa quando um personagem vai falar no texto. Então, se eu escrevo assim, olha, João falou. Tá assistindo, João? João falou. Dois pontos. Aí na linha de baixo, entendeu? Estou feliz. Então, antes da fala de um personagem, a gente usa os dois pontos, tá? Tem que usar. Gente, pontuação não é bobagem. A pontuação, ela dá sentido pro texto, tá bom? Então, vamos lá. Os dois pontos a gente também usa quando a gente tem duas frases juntinhas, que uma é sequência da outra. Existe um termo técnico para isso, mas vocês são muito pequenos para entender. Mas vocês entendem o sentido da frase. Por exemplo, se eu escrever assim, ó, anota meu telefone, dois pontos, 988369208, telefone da tia Jana. Anota meu telefone, dois pontos. Entendeu? Eu também uso, aqui eu pus um número, mas se fosse uma frase, ficaria mais ou menos assim, por exemplo. O problema é o seguinte, dois pontos. Ele não tem responsabilidade. Entenderam? São duas frases, mas as duas estão ligadinhas uma na outra. Uma explica a outra. Uma completa a ideia da outra. Então aí se usa os dois pontos. Fechou? Beleza.
As reticências. Ó, falamos de 1 ponto, 2 pontos, agora são 3. As reticências. A reticência, ela é usada quando a frase precisa indicar dúvida. Quando a pessoa não tem muita certeza, entendeu? Tipo assim, sabe? Reticências. Eu não sei se eu vou ter dinheiro para isso. Entenderam? Ela indica que a pessoa está pensando ainda, que ela não tem muita certeza. Ou, no final de uma frase, quando a frase está incompleta, uma ideia incompleta, também se usa reticência. Por exemplo, talvez se você fizesse assim, reticências, tá? Eu não completei a minha ideia, eu falei só o começo da ideia, vocês não sabem o assim como. Então a frase parou no meio, usei a reticências, ok? Reticências, beleza. E ela também serve para indicar quando a gente tirou alguma coisa de um texto. Sabe quando vocês vão lá no Google e copiam todos os trabalhos de pesquisa que vocês têm para fazer, em vez de fazer com a cabecinha de vocês? Pois é, quando vocês copiam o texto todo, não precisa, mas quando vocês copiam só um pedaço, a gente precisa pôr reticências no meio para indicar que está faltando uma parte do texto ali. Então, por exemplo, uma frase do Chico Xavier. Cristo não pediu muita coisa. Ele só pediu que nos amássemos uns aos outros. Tá vendo que tem reticências ali no meio, dentro do parênteses? Significa que essa frase não está completa, tá? Aquilo ali indica que tinha mais coisa ali, mas eu não quis copiar tudo porque estava muito comprido, muito longo. Então eu ponho as reticências para indicar que eu resumi o texto, que eu tirei um pouco do texto dali. Certo? Isso também tem que ser usado, viu, gente? Toda pontuação ela tem que ser usada, não fica achando que é bobagem, não. Vamos lá, mais um ponto. Os parênteses. Os parênteses são usados para isolar um trecho da frase quando ela está explicando alguma coisa. Então, por exemplo, se eu falar para vocês assim, olha, quando começou a quarentena, entre parênteses, minha filha tinha 6 anos, fechou parênteses, nós fomos ficar em casa. Entenderam? Esse minha filha tinha 6 anos é uma ideia que está explicando alguma coisa, completando alguma coisa, mas ela não é necessária no entendimento do texto, da frase toda. É uma coisa complementar que entrou ali. Se fosse uma data, se fosse alguma outra coisa, também tinha que vir entre parênteses, dentro dos parênteses, tá bom? Ponto de exclamação. Ah, esse é o meu preferido. É aquele uso muito, uso muito. O ponto de exclamação, ele pode ser usado quando você dá uma ordem também. Não é só quando você está empolgado, quando você dá uma ordem. Se eu falar assim, ó, faz agora. Assustaram, né? Ponto de exclamação. Faz agora. Ponto de exclamação, tá? Ou quando a gente está muito admirado com alguma coisa, fala, que surpresa! Ponto de exclamação. É o ponto de quando a gente está empolgado com alguma coisa. Ponto de exclamação. Depois vem o de interrogação, que é para fazer pergunta. Esse não tem muito como duvidar dele, certo? Como ter dúvida com ele. Quer vir à minha festa? Ponto de pergunta. Sempre que for uma pergunta. Ou então, quando a gente está enfatizando alguma coisa. Não acredito, sério? Ponto de pergunta. Tá bom? Essa é a interrogação. Depois tem a vírgula, que eu acho que é o que vocês mais erram, é o que vocês mais têm dúvida, é usar a vírgula. A vírgula, para facilitar um pouco, vocês têm que guardar que a gente usa a vírgula na hora que a gente ia respirar. Geralmente a gente respira no momento de colocar a vírgula, tá? Então eu vou falar assim, ó, Eloá, vai lá na padaria pra mim? Eu dei uma paradinha. Eloá, vírgula, vai lá na padaria pra mim? Entendeu? É a hora de respirar, tá? Vamos colocar um outro exemplo. Minha cachorrinha, Sky, vírgula, não mexe aí.
É a paradinha para respirar. Tá bom? Outra, quando a gente vai enumerar uma série de coisas, uma série de elementos, a gente também usa vírgula. Por exemplo, meus bolos preferidos são de chocolate, vírgula, de morango, vírgula, de baunilha. É uma série de coisinhas. Eu não posso colocar aquela lista de coisas sem separar. Então a gente separa com a vírgula, tá bom? Esses são os principais usos da vírgula, tá bom? Termos coordenados também. Não precisa ser exatamente uma lista de coisas, de objetos. Vim, vi, venci. Vocês conhecem essa frase? Essa frase é do imperador Júlio César. Frase famosa. Vim, vi, venci. Vírgula, vírgula. Também é uma enumeração de coisas. Tá bom? Gente, a vírgula é usada para tanta coisa que eu vou passar para vocês as principais e depois a gente vai trabalhar um dia só com vírgula, tá? Pretendo gravar um vídeo depois trabalhando só com a vírgula, porque o uso da vírgula é muito extenso, tá bom? Então vamos lá. Depois da vírgula, eu vou passar pro ponto e vírgula. A gente quase não usa ponto e vírgula, mas ele também é importante. Sabe quando a gente usa receita, gênero textual receita? Gramaticalmente falando, o correto é, na lista de ingredientes, a gente usar o ponto e vírgula, tá? Então, por exemplo, uma xícara de trigo, ponto e vírgula. 4 ovos, ponto e vírgula. Uma xícara de leite, ponto e vírgula. Entendeu? E assim continua a lista dos objetos. O travessão, que é aquele que indica que a pessoa vai falar. Ele vem depois dos 2 pontos, geralmente depois dos 2 pontos, tá? Mas o travessão, ele indica a fala de um personagem, a fala de alguém dentro do texto. Então, vocês não podem deixar de colocar, porque senão quem tá lendo não vai saber que é alguém falando. Vocês têm muito essa mania de fazer a produção de texto e não usar o travessão. O travessão tem que ser usado, tá? Então, vamos lá. Quando muda o personagem também. Então, por exemplo, alguém falou assim, olha, você já lavou a louça? Ainda não. É outra pessoa falando. Outro travessão. Cada vez que alguém vai falar, nem que fique aquele monte de travessão, mas cada vez que alguém vai falar, a gente muda de linha e usa um travessão. Certo? Beleza. Aspas. Gente, esse eu acho que ele assim, ele é quase invisível, porque ninguém usa, mas precisa usar, tá? Então, a gente coloca a aspas quando a gente vai citar alguma coisa que foi outra pessoa que falou, tá? Lembra do vim, vi, venci? Então, gente, vou falar pra vocês. Vim, vi, venci. Mas entre aspas, porque essa frase não é minha. Já falei pra vocês, essa frase é lá do imperador de Roma, lá, certo? Então, eu tô usando aqui uma coisa que não é minha. Eu uso aspas, tá? Uso aspas. A aspas também pode ser usada quando a gente vai usar uma expressão que é estrangeira, uma expressão que não é em português. Então, por exemplo, assim, em vez de eu falar pra vocês assim, ó, depois vocês me dão um retorno da aula, eu vou falar assim, ó, depois vocês me dão um feedback. É uma palavra que não é em português, então a gente coloca ela na frase dentro das aspas. Ok? Gente, eu dei uma passadinha bem por cima de toda a pontuação. Vou deixar uns exercícios para vocês fazerem. Pretendo retomar esse assunto, porque não dá para aprender e entender todas essas regras de pontuação, principalmente a vírgula, só com uma aula de poucos minutos e alguns exercícios. Então, nós vamos voltar nesse assunto depois, tá bom? Vai ter mais vídeos sobre pontuação. Se ficou alguma dúvida, por favor, mandem para mim no grupo, porque as dúvidas podem ser mandadas no grupo e os exercícios depois vocês me mandem no privado, tá? Beijão para vocês, até a próxima aula.